Graça e paz, amados do Senhor. Primeiramente, gostaria de pedir permissão para entrar em sua casa, comunicar à sua família algo que o Espírito Santo tem falado ao meu coração. O nosso encontro dessa semana tem como básico perseverança, a chave para alcançarmos a intimidade com Deus. Abra suas Bíblias comigo no livro de João, capítulo 15, verso 5. Palavras do Senhor Jesus. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, aqui está o grande segredo. Esse dá muito fruto, pois sem mim vocês nada podem fazer coisa alguma. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Graças a Deus que em Cristo Jesus todas as nossas necessidades são supridas. Tenho aprendido ao longo desses 38 anos de ministério que toda e qualquer atividade espiritual de um verdadeiro cristão começa e permanece através da comunhão com Deus. Esse é um princípio inquestionável. É impossível ser de outra forma. Esta atividade pode ser interrompida e até mesmo acabar quando desprezamos o tempo de intimidade com Deus. O que tem sustentado o meu ministério ao longo desses anos é justamente a permanência na presença do Senhor através dessa comunhão. E muitas vezes Deus me acorda pelas madrugadas porque quer comunicar algumas coisas comigo. A princípio eu achava que era insônia, eu achava que era uma perda de sono, mas não foi não. Na medida que eu levantava e me caminhava para o escritório, eu pude perceber que Deus queria falar alguma coisa comigo. Abri a palavra e através dos textos que Ele mesmo colocava em meu coração, eu percebia que Ele queria intimidade, Ele queria um relacionamento mais estreito comigo. Esta comunhão diária traz resultados evidentes, pois Jesus nos garante que, se alguém estiver nele, permanecer nele e ele em nós, esse dá muito fruto. Então, o propósito final é que eu e você venhamos dar muitos frutos para o reino de Deus. Agora, se porém deixarmos a nossa vida de oração e a meditação da palavra, e não investirmos nela, certamente teremos uma vida vacilante e sem propósito, sem objetividade. Isso é muito triste quando o cristão chega nesse estágio. Hoje Deus é o meu tudo, amanhã já não tenho certeza de mais nada. Essa insegurança, essa instabilidade, muitas vezes leva o cristão ao caos. Mas quando a comunhão é contínua e crescente, estaremos sempre com cânticos de louvor e adoração em nossos corações, refletindo sobre os nossos lábios. E é interessante que independente das circunstâncias que nos rodeiam, independente do momento em que estamos vivendo, essa adoração ela é contínua, porque eu sei que Ele não abandona aqueles que o buscam com intensidade de coração. Não é raro que muitos iniciam sua caminhada com Deus cheio de disposição, muita garra, mas com o passar do tempo começa a esboçar uma reação de fragilidade e abatimento, porque deixaram a fonte da vida, que é a sua comunhão com Deus, através da oração e da meditação da palavra. Afirma o salmista: medita na minha palavra dia e noite para que vás bem. É interessante observarmos que a intimidade com o Senhor traz refrigério para a nossa alma, produzindo um espírito inabalável. Tenho tido essa experiência com o Senhor já há algum tempo. Vejamos o que levava as pessoas a se deslocarem de suas casas, deixar o seu trabalho e ir ao deserto para ouvir as palavras de João Batista. As pessoas iam
ao deserto. João Batista não saía da sua posição. Ele não era uma pessoa simpática, nem atraente. É interessante que a Bíblia diz que ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Realmente uma figura estranhíssima. Porém, sua mensagem básica ao povo: arrependei-vos que está próximo o reino de Deus. João Batista não era um homem de meias palavras. Ele dizia exatamente o que a pessoa precisava ouvir. Aos religiosos da época, ele dizia, Mateus 3, 7 a 10, raça de víboras, quem lhe deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostrem arrependimento. Então a base do ministério de João Batista foi arrependimento. E nós sabemos que a primeira palavra do Evangelho é arrependimento. Ele dizia, né? Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Primeira palavra de Jesus, arrependei-vos porque comigo é chegado o reino dos céus. Já continuando aquilo que João Batista se propôs a ministrar. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Arrependam-se, arrependam-se. A presença de Deus na vida de João Batista atraía as pessoas ao deserto. As pessoas estavam desejosas de ouvir a verdade, mesmo que doesse. E hoje? O que nós presenciamos hoje? A maioria das mensagens que chegam ao coração do homem. João Batista tinha intimidade com o Senhor. Por isso, saía de seus lábios palavras de arrependimento, levando as multidões a buscar o reino de Deus e a sua justiça. João Batista atraía as pessoas porque tinha intimidade com Deus. Esse é o segredo, igreja, para esses dias. Tenho despertado nestes dias para uma realidade. Se desejamos atrair pessoas para perto de nós, precisamos primeiro desenvolver uma vida de intimidade com o Senhor, para saber exatamente aquilo que Deus quer nos comunicar para essas pessoas que nós amamos, mas que sabemos que hoje estão caminhando para um fim não muito proveitoso. Se olharmos para Jesus, como diz as Escrituras, não havia beleza alguma que nos atraísse. Isaías 53, 2b. Ele não tinha qualquer beleza, nem aparência que nos atraísse. Nada havia em sua figura humana que o desejássemos. Entretanto, as multidões chegavam até ele porque sabia que ele tinha relacionamento com o Pai e, consequentemente, recebiam algo do Senhor para suas vidas. Mateus 14, 23 nos traz um valioso ensino. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Quantas vezes aconteceu isso? Se nós dermos prosseguimento nessa leitura de Mateus 14, 23 em diante, nós vamos perceber um detalhe. Os discípulos estavam em apuros em alto mar. A tempestade, o vento, assolava de uma forma avassaladora o barco. Mas Jesus estava lá em comunhão com o Pai. E através desse relacionamento estreito, através dessa comunhão maravilhosa, veio a revelação de que os discípulos estavam em apuros. E imediatamente o Senhor Jesus deixou aquele aconchego com o Pai e chegou no mar e começou a andar sobre as ondas. E de repente os discípulos falaram: olha, um fantasma. E Jesus disse: aquietai-vos, sou eu. Então, o que eu quero deixar para vocês nessa oportunidade é que a intimidade com Deus traz a revelação quanto às necessidades que surgem não só
através da nossa vida, como também daqueles que nós amamos. Deus é um Deus que fala pessoalmente a cada um. A comunhão com Deus não cabe mais ninguém, somente você e Ele. Termino dizendo para cada um de vocês, esta comunhão vai depender exclusivamente de cada um de nós. Decida-se já. Não dá mais para esperar. O Senhor está de braços abertos, esperando uma iniciativa nossa, uma iniciativa minha e sua, de querer estreitar mais e mais o nosso relacionamento com Ele. Você tem 2 caminhos. O primeiro caminho é a meditação da palavra. E o segundo caminho é a oração, é a busca intensa pela sua presença. E isso vai fazer grande diferença na sua vida. Eu queria orar com vocês nesse instante, pedir ao Senhor que faça com que vocês se sintam confortáveis na presença dEle. E Ele vai fazer com que você venha alcançar aquilo que por direito é seu como herança, em nome de Jesus. Pai, eu quero nesse instante colocar cada pessoa que chegou nesse momento até essa presença. Eu peço, Senhor Deus, que Tu venhas abrir o coração deles para que eles venham entender que há um propósito maior a ser atingido, que é a intimidade contigo. E o Senhor está sempre pronto, o Senhor está sempre aberto para receber cada um de nós. Leva-nos a cada dia, a cada momento, a estreitarmos mais a comunhão contigo, a fim de recebermos a direção e a orientação para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.